A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, eu sou Veridiana Costa, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado é o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida, agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura, que cada palavra sua seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que estamos lendo o Evangelho segundo Lucas, hoje a gente vai ver o julgamento de Jesus Cristo, por Pilatos, no capítulo 23. E levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos e começaram a acusá-lo, dizendo: havemos achado este pervertendo a nossa nação, proibindo dar o tributo a César e dizendo que ele mesmo é Cristo o Rei. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe: tu o dizes. E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão: não acho culpa alguma neste homem. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: alvoroça o povo, ensinando por toda a Judeia, começando desde a Galiléia até aqui. Então Pilatos, ouvindo falar da Galiléia, perguntou se aquele homem era galileu, e entendendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu-o a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas. Assim, esperava que lhe veria fazer algum sinal. Interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. E estavam os principais dos sacerdotes e os escribas, acusando-o com grande veemência. E Herodes, com seus soldados, desprezou-o e, escarnecendo dele, vestiu-o de uma roupa resplandecente e tornou-o a enviá-lo a Pilatos. E no mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. Então, convocando Pilatos os principais dos sacerdotes, os magistrados e o povo, disse-lhes: haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo, porém, examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa das que o acusais acho neste homem, nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. E era-lhe necessário soltar-lhes um pela festa, porém toda a multidão clamou a uma, dizendo: fora daqui com este e solta-nos Barrabás. Sempre na época dessas festas, Pilatos soltava algum dos presos à escolha do povo, Mas o povo, olha só, Até mesmo porque em Marcos e Mateus, eles diziam que os fariseus incitavam o povo para que o povo pedisse para que soltasse Barrabás, para que Jesus fosse crucificado, E a gente continua aqui no versículo 19. No versículo 18, porém toda a multidão clamou a uma, dizendo: fora daqui com este e solta-nos Barrabás, o qual fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar a Jesus, mas eles clamavam em contrário, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Então, pela terceira vez lhes disse: mal que fez este homem, não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e os dos principais dos sacerdotes redobravam. Então Pilatos julgou que deveria fazer o que eles pediam, e soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma sedição e homicídio, que era o que pediam, porém entregou Jesus à vontade deles. E quando o iam levando, tomaram um certo Simão, sirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus.
E seguia-o grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentava. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse-lhes: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmos e por vossos filhos, porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis, os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Então começaram a dizer aos montes: cai sobre nós, e aos outeiros: cobre-nos, porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? E também conduziram outros 2 que eram malfeitores, para com eles serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo suas vestes, lançaram sortes. Imagina só, Jesus Cristo passando aquele sofrimento todo, né? Sendo açoitado, sendo, além de toda a humilhação, né? Sendo esbofeteado, cuspido, né? A coroa de espinhos, aqui não falou sobre ela, mas a gente sabe que tem a coroa de espinhos, e mesmo assim, ele falando com as mulheres aqui, né? Ele pedindo perdão ao Pai por os seus algozes, né? Por aqueles que iriam crucificá-los ali, né? Imagina só a pureza do coração de Jesus, né? E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. A gente continua no versículo 35. E o povo estava olhando juntamente com eles, também os príncipes zombavam dele, dizendo aos outros: salvou, salva-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Olha só, mais uma coisa para refletir, né? No último momento, o rapaz, ele é malfeitor, ou seja, bandido, ele estava ali para ser crucificado, que era a punição do seu erro, né? Ele reconhecia que era justo, a punição era justa, ele está ali, mas ele se arrependeu, pediu perdão a Jesus Cristo, e naquele mesmo momento ele foi salvo, né? Foi salvo por Jesus Cristo. Então aqui Jesus Cristo está mostrando, né, que enquanto há vida há salvação. E já era quase hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona, e o sol escureceu e rasgou-se ao meio o véu do templo. E, clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E, havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Aqui não comenta, fala em João, não me lembro, acho que é 14, se eu não me engano, que fala que quando rasgou o véu, ressuscitaram aqueles que morreram na presença do Senhor, foram ressuscitados, né, os primeiros que morreram. Então, eles foram ressuscitados e subiram aos céus, né? Então, imagina só, as pessoas viram aquilo ali. Imagina o amedrontado, como ficaram aquelas pessoas, né? E todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galiléia estavam de longe vendo estas coisas. E eis que um homem por nome de José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no seu conselho nem com seus atos,
natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus. Esse, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus e, havendo-o tirado, envolveu num lençol e o pôs num sepulcro escavado numa penha, onde ninguém havia ainda sido posto. Este era o dia da preparação e amanhecia o sábado, e as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam as especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento, né? Aqui interessante que também fala sobre o sábado, né? Mesmo na morte de Cristo, o sábado ele continuou sendo o sábado do Senhor, o sábado santificado, continuou sendo o sábado de descanso, né? Não houve trabalho nesse dia, né? Porque o sábado é um mandamento que causa muita polêmica, mas é um mandamento não muda, o mandamento é perpétuo. E mesmo na morte de Cristo, no sábado, o que os profetas fizeram, o que as mulheres fizeram, inclusive elas, assim que foi sepultado, fizeram um unguento, que seria para o corpo de Jesus Cristo, mas fizeram o quê? Todos descansaram, porque era o sábado, né? E outra coisa interessante aqui também, falando sobre o senador, né? A gente fala de política também, gente, eu não gosto de política, mas a gente tem que pensar o seguinte: se a gente não pensar na política, os outros vão pensar, e nós, como filhos de Deus, nós temos que nos posicionar, porque já tem 50 países aí onde é muito difícil seguir a Jesus Cristo. Na pesquisa que eu fiz, se eu não me engano, foi atualizada no ano passado, que Afeganistão está em primeiro lugar. Então, e eu já ouvi candidatos aí querendo dizer que vai regrar a internet, né? Que ele vai coibir algumas coisas aí na internet, vai monitorar a internet, né? Não vai deixar à vontade do jeito que tá. E são pessoas que não seguem a Deus, né? Pelo contrário, seguem a outros. Então, o que me diz isso? Que vai querer nos impedir de proclamar o Evangelho, de usar a internet para proclamar o Evangelho. Então, a gente tem sim que se posicionar politicamente. Não que você vai sair hasteando bandeira, por exemplo, não vou usar aqui para falar de partido A, partido B, partido C, não, de jeito nenhum. Do jeito que eu falei que eu não falo de placa de igreja, não falo de religião, eu também não vou pregar política aqui, tá? Eu não vou fazer propaganda de candidato nenhum aqui, não. O que eu quero dizer é que você tem que ter consciência, nós como filhos de Deus, temos que ter a consciência, porque lembra-se que a palavra de Deus diz que se o governador é bom, a cidade evolui, o povo fica feliz. Mas se o governador é mau, a cidade não lembro o termo que é usado na Bíblia, mas a gente vai chegar lá. Mas se o governador é mau, a cidade se acaba e o povo vive infeliz. Então, a gente tem sim que se preocupar com a política. Então, é um momento de decisão, tem que pensar, é um momento de reflexão, né, para votar certo. Não se abster também, não se deve se abster de votar, deixar de votar, não me envolvo em política, eu vou deixar de votar. Não, nós como filhos do Senhor, nós temos que dar apoio para aquele que a gente que Deus nos guiar, né? Porque nesse momento a gente vai pedir a direção de Deus, que é a melhor coisa que a gente faz. Se a gente tem um candidato na mente, vamos lá no Google, pesquise sobre esse candidato, pesquise sobre a vida pessoal dele, como que ele é com a família, entendeu? Porque os tipos de ambiente que ele frequenta, né? Além da vida política, obviamente, mas o principal é sobre a sua família. Você tem que pesquisar sobre isso, sua família, onde ele vive, como que é o dia a dia dele, ele como pessoa, né? As pessoas à sua volta, como que são,
para a gente poder ter uma noção de que pessoa que a gente está colocando no poder, porque a gente tem que colocar alguém lá em cima que realmente que se preocupa com o povo, que realmente quer fazer o melhor. O Brasil está detonado, isso a gente sabe, né? Isso não é de hoje, já há muito tempo. Graças a Deus as coisas estão melhorando, estão sim, graças a Deus, para a glória do Senhor. Mas a gente tem que ter em mente que a gente tem que fazer a nossa parte, então tenha cautela, tá? Pesquise, não se omita, né? Faça a sua parte, reflita bem, antes de tudo com a direção de Deus, tá, gente? Não vou usar isso aqui como propaganda, não, mas é conscientização. A gente tem que ter consciência de que, tanto que o voto é obrigatório, né? Então a gente tem que ter consciência que a gente tem que fazer a nossa parte também, tá? Então, Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tuas palavras, por tuas mensagens, Senhor. Esse ano realmente é um ano de decisão, Pai, que o Senhor guie-nos de acordo à tua vontade, Pai. Que prevaleça o teu querer, Pai, que o teu Espírito esteja rodeando o mundo, Pai, levando a tua palavra, levando o teu amor para aquelas pessoas que necessitam de Ti, Pai. Tem pessoas aí desesperadas, sendo desenganadas em hospitais, sem saber o que fazer, Pai, tentando dar cabo da própria vida, Pai. Que essas pessoas possam ter a oportunidade de te conhecer, Pai, de sentir a Tua presença, de entender que há vida verdadeira, Pai, que há amor, que o Senhor é o amor e a misericórdia, Pai. Eles tenham a oportunidade, Pai, de saber que a vida que o Senhor nos dá, que o Senhor nos propõe, é a vida eterna, a vida de amor, a vida de esperança, a vida de carinho, a vida protegida, uma vida de bênçãos, Pai. Que o Teu Espírito eleve essas pessoas até a Ti, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo, derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o Teu poder na vida de cada um e traga todos para o Seu caminho, Senhor. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo à Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, Pai. Por favor, nos guie, nos ilumine, Pai. Nos conceda sabedoria e discernimento, Pai. Por favor, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.